Olá, seja bem-vindo ao canal do Centro Guarapuavano de Estudos e Práticas Espíritas, o CEGESP. Eu sou Anderson e lhe convido a se inscrever no nosso canal, ativando o sininho de notificações e de dar um like no nosso vídeo. Agora, a Jusce fará a leitura inicial e, na sequência, o Guilherme nos trará a explanação do Evangelho de hoje. Muito obrigado. Olá, a leitura de hoje, extraída do livro Refúgio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, ouvindo o Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, contudo, desfrutarão da divina bênção se não transformarem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça. No entanto, para que o título celeste lhes exorne o espírito atormentado, será preciso se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais com que apenas agravariam os próprios débitos ante a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito. Todavia, para que se adornem com o sublime talento, é indispensável não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho em que se entregarão, desvairados, à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados os misericordiosos, mas para que se ergam felizes na execução da promessa, é imprescindível não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poça de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches à alheia conduta é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Obrigada. Olá a todos que nos assistem pelo canal do CEGESP no YouTube. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus recaem sobre nós hoje e sempre. O rabino Abraham Tversky relatou num vídeo exposto na internet uma história bastante interessante que relata a trajetória de uma lagosta e a sua sobrevivência. É uma história bastante interessante e vem muito de encontro com o estudo de hoje que estaremos fazendo. Ele relata que a lagosta, ao nascer, possui um corpo mole, frágil, gelatinoso, e que se faz necessário que ela produza um casco, uma concha rígida, para que possa se proteger dos seus predadores. Porém, como essa concha rígida ela não se expande, com o passar do tempo, o corpo desse crustáceo vai ficando apertado, vai faltando espaço para o seu crescimento e ela passa a sofrer com isso. Então ela procura as pedras no fundo do mar, se desfaz daquela carapaça rígida e começa a produção de uma nova carapaça para que ela possa então seguir no seu ciclo, crescendo e evoluindo. A lagosta, quando ela passa por todo esse processo, ela sofre por ficar apertada dentro daquela concha rígida e dura. Mas esse é o processo de crescimento dela. Ela precisa passar por isso para crescer. E esse processo se repete
várias e várias vezes durante a sua vida. E isso para qualquer lagosta. Então essa história é interessante para a gente começar a nossa reflexão de hoje, porque estaremos falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo bastante importante, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E estaremos tratando mais especificamente dos itens 12 e 13, que tem como título Motivos de Resignação. Ou seja, por que nós devemos aprender sobre a dor e as aflições. E a lagosta, ela passa justamente por isso, porque a cada fase da sua vida, ela sofre, ela fica apertada naquela concha, e ela entende que aquilo é necessário para que ela possa crescer e evoluir. E o mesmo vai acontecendo conosco. Em certo momento de nossa vida, nós vamos sofrer, nós vamos nos sentir apertados, pressionados, sem conseguir expandir, sofrendo muitas vezes, para que possamos entender por que processo estamos passando e conseguindo nos livrar dessa carapaça rígida a qual estamos passando naquele momento, conseguimos dar mais uma caminhada na senda evolutiva que percorremos. Então eu achei essa história bastante interessante para iniciarmos a nossa reflexão. E é interessante porque esse assunto, ele nos ajuda a refletir, porque como muitos de nós sabemos, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Então ele vem nos consolar, ele vem nos esclarecer o porquê desse sofrimento, o porquê dessas dores que nós passamos. Indiscriminadamente, quem seja vai passar por algum sofrimento nessa vida. Dentro do Espiritismo, nós temos o costume de dizer que as pessoas procuram o Espiritismo pelo amor ou pela dor. Mas refletindo sobre isso, nós notamos que 80%, talvez mais, das pessoas que procuram um centro espírita são motivados pela dor. E chegando ao centro espírita, elas são consoladas e são esclarecidas do porquê que elas estão passando por aquele momento, por aquele sofrimento. E tendo o entendimento do que está passando com elas, elas conseguem entender o momento que estão passando e muitos acabam, então, se tornando espíritas e frequentando um centro espírita. E é interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, no início desse tema dos motivos de resignação, o codificador aborda esse tema de uma maneira bastante especial. Ele inicia dizendo assim: Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva ao padecimento, a bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Ou seja, ele está dizendo que o sofrer, mas não só isso, o saber sofrer, o entender o porquê do sofrimento, é o início de um processo de cura em nossas vidas e também em nossas almas. E aí ele continua. Também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida de vossas passadas faltas que fizeram contrair. Suportados pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Ou seja, o que o codificador está colocando aqui é que nós deveríamos agradecer por esses momentos difíceis pelos quais passamos, pois é uma oportunidade de resgatarmos dívidas contraídas por nós mesmos no nosso passado, contraídas por causa da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. E sabendo suportar isso com resignação, começa-se então a quitar dívidas que talvez teríamos que pagar no futuro.
Ou seja, a dor, as aflições, o sofrer é algo bom para nós. Nós é que nos encontramos num estado que não conseguimos perceber isso tão claramente. Mas, se nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, é toda bondade e toda justiça, por que Ele permitiria que os seus filhos tão amados sofressem? Por nada? De graça? Eu acho que não, né? Acho que se isso não tivesse um propósito, Deus já teria exterminado da face da terra a questão do sofrer. Mas ela existe um motivo e nós temos que entender o porquê. Então, como o Espiritismo é esse consolador, ele vem trazendo esses esclarecimentos para nós. E isso nos reconforta, nos dá ânimo para seguir na nossa caminhada evolutiva. Porque ela vem consolar, esclarecer o porquê da dor e nos mostrar que ela é um instrumento pedagógico e de purificação das almas. Claro que muitas das dores pelas quais passamos poderiam ser evitadas se já tivéssemos uma mudança de comportamento, um despertar de consciência antes. Mas agora que as coisas já estão, né, já tomamos certas atitudes em outras vidas, no nosso passado, a hora de mudar é agora. Agora as nossas atitudes têm que ser baseadas nos ensinamentos do Mestre, como ele quis que a gente fizesse. E que demoramos tanto tempo para perceber o que ele quis nos dizer. O filósofo francês Léon Denis escreveu uma obra muito interessante e que, pelo momento que nós estamos passando, deveria ser uma leitura obrigatória para entendermos o que estamos passando. O livro se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro extenso, eu não posso falar muito sobre ele aqui, mas a gente vai dar um pulinho lá no final do livro, onde ele trata especificamente da dor. Então, Léon Denis trata da temática dizendo o seguinte: tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. Todavia, o amor é a lei do universo, e por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Claro, porque muitos não entendiam. Se Deus é amoroso e bom, se Deus nos ama mais do que tudo, nos criou por amor, por que Ele nos faz sofrer? Essa era a indagação que ficava sem resposta e que o Espiritismo vem esclarecer. E então Léon Denis, um pouco mais para frente, ele nos fala: fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas, ou seja, dos nossos próprios erros cometidos anteriormente. Mas, sendo partilhado de todos, ou seja, todo mundo sofre, né? Deve ser considerada como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condição de progresso. Então, ele é o agente que vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da humanidade, e se faz em condição de progresso. Todos os seres têm, por sua vez, que passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentirem os poderosos efeitos. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa resignação, a gente começa a notar esses efeitos poderosos da compreensão da dor, das aflições, das tristezas. É por isso que na dor e no sofrimento nós somos impulsionados a nos melhorar. Se nós vivêssemos uma vida só tomando água de coco numa cadeirinha na praia, tendo todas as facilidades à nossa disposição,
o que queria nos impulsionar a nos melhorar? O que queria nos impulsionar a mudar a perspectiva da nossa visão sobre determinado item? O que queríamos fazer para procurar nos melhorar? Nada, porque estaria tudo muito bem. Então, o passar por esse sofrimento é o que nos faz querer ser melhor. É o que faz mudar a nossa ótica na visão de um determinado problema. É como no momento que nós estamos passando agora, de tantas aflições, de tantas dores com essa pandemia. Quantas vidas foram retiradas, quantos desencarnes ocorreram, não só no nosso país, mas no mundo. Quantos parentes estão sofrendo pelo luto de algum parente que desencarnou? Quantos que não desencarnaram, mas que relatam ter sofrido muito com esse vírus? Então esse é o momento que nós temos que levar esse consolo a essas pessoas, mostrar que a dor ela se faz necessária, que Deus não esqueceu de nós, que esse vírus não foi um descuido de Deus e que ele chegou até nós. Nós sabemos que nós estamos num processo de transição planetária. Então, a dor vai ter que se intensificar. Muitas coisas teremos que passar para que haja um despertamento de consciência de toda a massa humana. Porque nós estamos numa faixa evolutiva. Alguns um pouco mais evoluídos, outros um pouco menos, mas todos dentro de uma mesma faixa. O que nós precisamos para um processo de transição planetária é elevar essa faixa. É um melhoramento da humanidade como um todo, não apenas de alguns. Então, nós como espíritas, nós temos que estar também preparados para, compreendendo essas dificuldades, essas aflições, podermos ajudar os nossos irmãos. Isso também é uma caridade. Poder levar uma palavra amiga, um conforto àqueles enlutados, àqueles sofredores. E vejam o quanto que a gente ainda precisa evoluir nesses quesitos, porque hoje, mesmo com a pandemia, nós vemos um processo de vitimização muito grande das pessoas. Por que comigo? Por que com os meus parentes? Por que não com o outro? Porque eu só sofro, porque tudo acontece de mal, acontece comigo. Isso não é saber lidar com essas aflições, com esses sofrimentos. Isso não é correto. Nós temos que nos policiar e ajudar para que isso seja melhor compreendido. Vocês acham que Jesus, nos seus flagelos, não sofreu? Espancado, açoitado, judiado de várias formas? Em momento nenhum a gente vê um processo de vitimização de Jesus, ele querendo dar alguma desculpa para se livrar daquilo, ele mudando de ideia e querendo jogar a culpa em cima de outro para não sofrer tanto. Não. Jesus, após ter nos dado os ensinamentos das bem-aventuranças, ele vem colocar em prática como ser resignado, como lidar com essa resignação nos momentos mais difíceis. Vocês acham que um cravo atravessando o punho ou a mão de Jesus, por ele ser um ser de luz, não doeu? Doeu como doeria em mim e em qualquer outro. A questão é que ele sabia que ele iria passar com aquilo e ele queria nos deixar mais esse ensinamento. Como sermos resignados diante das maiores dores que poderemos passar. Nós é que não conseguimos tirar a lição de tudo que ele conseguiu nos ensinar. Se encaminhando um pouco para o final das nossas reflexões de hoje, tem um texto de Humberto de Campos que eu gosto muito, no livro Boa Nova, que ele comenta justamente sobre esse Sermão do Monte. Então, ele narra alguns acontecimentos antes de Jesus e os apóstolos irem até o monte para as bem-aventuranças. É claro que esse texto não se encontra em nenhum evangelho, e Humberto descreve de uma maneira bastante interessante, inclusive com os ensinamentos do próprio Jesus, falando dos motivos das aflições, das dores, e o quanto isso, como diz
o Leon Denis, é benfazejo para nós e para toda a humanidade. Então a história ela se passa na casa de Levi. E alguns desafortunados, infelizes, aleijados, mendigos, procuram a casa de Levi para se porem à disposição e passarem a ser trabalhadores do reino de Deus aqui na terra. Mas Levi, e a gente nota isso nos evangelhos, que os apóstolos eles não conseguiam compreender a totalidade dos ensinamentos do Cristo. Eles tinham certas dificuldades. Como Judas, que na sua traição, ele queria apressar o processo de Jesus para se livrar dos doutores da lei, dos escravizadores romanos. Né? E não era essa a intenção de Jesus, não era esse tipo de reino que ele estava querendo aqui na terra. E Levi passa pela mesma questão. Então, após eles manifestarem esse desejo de trabalharem na obra do Cristo, Levi fala para eles o seguinte: o que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sobre o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? E aí, então, essas pessoas, sentindo-se humilhadas, saem cabisbaixas da casa de Levi e seguem, então, ao monte aonde Jesus iria pregar as bem-aventuranças. E aí Jesus, então, chega à casa de Levi, no qual eles vão debater sobre este assunto, sobre esses infelizes que gostariam de ser trabalhadores do reino de Deus. Então ele relata o seguinte: decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada em casa de Levi, onde se puseram os três em animada palestra. O coletor, Levi, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente sua exposição com essas palavras: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Veja, poderia falar isso para qualquer pessoa, mas vai falar logo para Jesus, né? E Jesus, então, fixou o seu olhar em Levi com profundo desvelo e falou com bondade: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Das derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alta voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados. Sentimos tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos a coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste em algum vencedor do mundo com a mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Levi sentia-se comovido e, aproveitando uma pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado: Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Exatamente o mesmo tipo de pensamento que tinha Judas, né? Quem governa o mundo é Deus, afirmou o mestre, convictamente, e o amor não age com inquietação. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, ensarrilhando suas armas exteriores. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos,
afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus, oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros e triunfos, espadas e prisioneiros. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das suas vitórias, edificariam suntuosos templos de pedra, refletindo sobre o que passou depois de Jesus, vemos que exatamente isso que aconteceu, em cujas construções lutariam duramente pelas hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam construções de jardins maravilhosos. E foi o que a gente viu acontecer muitas vezes após Jesus retornar ao plano espiritual, não é mesmo? Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente. A Santa Inquisição foi um caso desse. Por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? E aí Jesus completa: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiência necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então, veja, ele está falando dos vencidos, dos sofredores, que eles conseguiram quebrar os elos mais fortes dessas ilusões e marcham, então, para um infinito de amor e sabedoria, que é o caminho que todos nós iremos trilhar. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Elas saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Pai, como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. E também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Essas palavras do Cristo, esse ensinamento do Cristo, que, como eu disse, não se encontra nos Evangelhos, mas que essa doutrina tão maravilhosa, que é essa doutrina dos Espíritos, vem nos trazer, junto com a mediunidade incomparável do Chico Xavier, nos mostra como devemos lidar e amarmos uns aos outros, mesmo aqueles tão necessitados, e faz termos uma reflexão das nossas ações no nosso dia a dia. E como diz Kardec, passando esses ensinamentos pelo crivo da razão, é difícil não entender que tenha sido mesmo as palavras do nosso mestre. É claro que numa leitura rápida, como essa que eu fiz, resumi bastante o capítulo, porque ele é bastante intenso, não conseguiremos absorver todo o ensinamento do mestre. Mas eu deixo aqui como uma dica de leitura
essa passagem do livro Boa Nova para que possamos refletir sempre esses ensinamentos. E é com esse ensinamento precioso do nosso Mestre que eu me despeço hoje, deixando essas reflexões de como estamos agindo diante das dores, das aflições em nossas vidas, das aflições dos nossos irmãos sofredores, que muitas vezes não valorizamos tudo o que estão passando. Então que possamos refletir, que possamos seguir em paz com os ensinamentos do Mestre e do Espiritismo. Muito obrigado. Convido a todos, então, a orar. Mestre, amigo Jesus, espiritualidade divina que aqui se faz presente, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos nos encontrando, mesmo que virtualmente, para refletir um pouco sobre os ensinos do Mestre, sobre as dificuldades que temos passado, agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, tendo a chance de resgatar débitos causados por nós mesmos no nosso passado. Que possamos levar a palavra amiga, o consolo a todos aqueles que necessitam e que possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre, os ensinos trazidos pelos Espíritos, nos tornando cada dia pessoas melhores, compreendendo a necessidade das aflições, das dores em nossas vidas, passando com resignação, e que possamos seguir em nossa caminhada evolutiva, melhorando sempre, nos amando, nos emanando no amor do Cristo, e que as bênçãos do nosso Mestre estejam sempre conosco, nos guiando, nos intuindo em nossa vida, para que possamos ser cada dia pessoas melhores, que possamos aprender com essas aflições que estamos passando por esse momento, que possamos compreender essa necessidade dessa transição e que possamos nos manter fortes junto do amor do Mestre. Fica conosco, Mestre, nos abençoando e nos guiando pelo caminho do bem, hoje e sempre. Que assim seja. Se você gostou do vídeo, lembre de dar o seu like e de compartilhar com amigos e familiares, para que essa mensagem de luz possa chegar a mais corações. Até breve.